Vença a depressão. Um guia para a recuperação. Escrito por Dr. John Preston. Nota do autor. As doses recomendadas dos medicamentos antidepressivos listados neste livro estão em acordo com o melhor de meus conhecimentos e são corretas. No entanto, não se pretende que elas sirvam de orientação única para se prescrever tais medicamentos. Os médicos deverão, por favor, consultar a bula do medicamento apresentada pelo fabricante ou o Physician's Desk Reference para tomarem conhecimento de quaisquer modificações no esquema de dosagens ou das contraindicações. Com a finalidade de proteger a privacidade e o caráter confidencial dos depoimentos referidos no texto, todos os nomes de pacientes e todos os casos mencionados neste livro foram cuidadosamente dissimulados. Nota do editor americano. Este livro tem por objetivo dar informações exatas e autorizadas no que concerne ao assunto de que trata. É comercializado sob o entendimento de que o editor não está interessado em prestar serviços psicológicos, médicos, nem outros serviços profissionais. No caso de necessitar de assistência especializada ou orientação de um profissional, o leitor deve recorrer aos serviços de um profissional competente. Dedico esse livro a meus pais, Betty e Conrad Preston. Vença a depressão. A cada ano, milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas por um mal que interfere em suas vidas e pode até levá-las ao suicídio. Tolhidas pelo cansaço e a apatia, elas se tornam cegas para qualquer possibilidade de cura. Em Vença a Depressão, o Dr. John Preston analisa, numa abordagem clara e objetiva, as causas, os sintomas e as diversas formas de tratamento deste mal, destacando o valor e as limitações da autoajuda. Com sólida base científica e eficiência comprovada, os métodos expostos pelo autor se dividem em duas categorias: tratamento especializado e abordagens baseadas na autoajuda. É possível se obter um controle da depressão baseado em técnicas de autoajuda, mas há casos em que se faz necessário um acompanhamento profissional, o que não exclui a importância de tais técnicas, que também servem de apoio a qualquer tipo de tratamento. Este livro vai ensiná-lo a identificar os limites da autoajuda e decidir quando procurar o auxílio de um profissional. Ao aplicar os ensinamentos aqui descritos, você conseguirá restaurar seu poder pessoal, aumentando a autoconfiança e a autoestima e desenvolvendo recursos interiores que lhe permitirão afastar de uma vez por todas o fantasma da depressão. Introdução. A depressão é um sofrimento. É um estado incapacitante que afeta milhões de pessoas a cada ano. Causa enorme sofrimento emocional, interfere no dia a dia das pessoas e das famílias, prejudica o trabalho, aumenta o risco de doença somática e, em certos casos, pode mesmo levar ao suicídio. Entretanto, conforme demonstro neste livro, a depressão é um problema com muitas possibilidades de tratamento. É de se lamentar o fato de que a maioria das pessoas deprimidas não são tratadas e não têm conhecimento da ajuda que podem obter. Um dos aspectos mais dolorosos da depressão é o sentimento de desamparo e impotência que acomete muitas vezes a pessoa deprimida. Tal sentimento pode traduzir-se na convicção de que não há saída, de que você é incapaz de superar os profundos sentimentos de desespero e impotência. Amigos dedicados podem tentar animar dizendo: as coisas vão melhorar, olhe o lado bom das coisas. Na maioria dos casos, tais palavras de encorajamento pouco servem para desfazer o clima de tristeza e pessimismo. Uma verdadeira perspectiva de esperança só pode abrir-se quando você descobre maneiras de vencer a depressão que façam sentido e que a sua experiência comprovem serem eficientes. Neste livro, apresento a você, de modo sucinto e fácil de entender, diversas abordagens para o tratamento da depressão em adultos e em adolescentes próximos da idade adulta. Todos estes métodos possuem sólida base científica e eficiência comprovada. As ideias a serem expostas incluem-se em duas categorias amplas: tratamento especializado e abordagens baseadas na autoajuda.
Muitas das pessoas que apresentam depressão necessitam e podem significativamente beneficiar-se com um tratamento proporcionado por um profissional da área de saúde mental. Mas há muitas coisas que você pode fazer para obter, por si mesmo, controle sobre a própria depressão. E essa abordagem baseada na autoajuda pode trazer benefícios adicionais. Você poderá observar, em tempo relativamente curto, resultados positivos, pois as técnicas de autoajuda aqui descritas são extremamente eficazes. Há amplas pesquisas para mostrar que elas funcionam. Você poderá vir a ter um sentimento único de orgulho, satisfação e poder ao se ver capaz de fazer algumas coisas, ao constatar que faz diferença, ao perceber no seu íntimo que você pode controlar a situação e tem capacidade para combater sentimentos de depressão. A restauração do sentimento de poder pessoal e o aumento da autoconfiança e da autoestima são componentes importantes para você superar a depressão. Essas técnicas de autoajuda também podem ser de muita utilidade para pessoas que estão envolvidas em tratamento prescrito por profissional. Como vantagem adicional, depois de ter aprendido a desenvolver certas aptidões específicas para reduzir a depressão, você terá adquirido também recursos que lhe permitirão afastar a volta da depressão. A autoajuda não substitui, naturalmente, o tratamento efetuado por um profissional. Aplique o entendimento e as ideias que este livro lhe oferece, mas assegure-se de recorrer à ajuda de um profissional caso necessite. Os capítulos 4 e 13 lhe darão subsídios para você decidir. Compreendo que, para muitas das pessoas que sofrem de depressão, até mesmo a ideia de ler um livro pode parecer uma tarefa difícil. Desejo facilitar este processo. Para tanto, procurei escrever um livro sucinto e de fácil entendimento. O primeiro capítulo aborda a questão "O que é depressão?". Os capítulos subsequentes mostram como se pode superar o problema e quando se deve procurar ajuda de um tratamento em nível profissional. Espero sinceramente que este livro seja útil para você. Parte 1. Como compreender a depressão. Capítulo 1. O que é depressão? Se você está deprimido, é provável que já tenha tentado muitas coisas para se sentir melhor. A depressão é difícil de debelar. Tantas vezes uma pessoa deprimida procura afastar os sentimentos desagradáveis, o cansaço, a apatia, a desesperança. Tantas vezes se sente frustrada e impotente. No Departamento de Psiquiatria de um grande centro médico da costa oeste dos Estados Unidos, instituiu uma clínica de tratamento da depressão. Ali as pessoas passam a conhecer o que é depressão, suas causas, como superá-la e de que modo o tratamento especializado pode ajudar. Nos 3 primeiros anos, aproximadamente 2.500 pessoas compareceram às nossas preleções sobre manejo da depressão. Conversei com muitas dessas pessoas depois de elas terem participado dessas conferências e realizei extensas entrevistas de acompanhamento. Verificamos que essas preleções oferecem considerável ajuda, esperança para pessoas deprimidas. Alguns dos comentários mais comuns apresentados por pacientes após terem assistido às preleções: "Agora entendo o que é que tem acontecido comigo. Pensei que eu estava enlouquecendo. Eu queria que alguém me tivesse explicado antes o que é depressão. Pela primeira vez em muitos anos, eu tenho um sentimento de esperança. Parece-me que agora existe algo específico que eu posso fazer para diminuir a minha depressão. As técnicas de ajuda fazem sentido para mim." Uma senhora que assistiu à conferência 2 vezes declarou: "Eu não acreditava que houvesse alguma coisa capaz de me ajudar. Estava descrente e me sentia sem esperanças. Mas depois da última conferência, tentei as técnicas de autoajuda, e elas funcionam. Voltei aqui para obter nova injeção de ânimo, de modo que possa evitar ficar deprimida novamente." Enquanto preparava as conferências e ao escrever este livro, eu me apercebi de que as pessoas em estado de depressão precisam de recomendações e técnicas muito específicas, abordagens que sejam compreensíveis, de fácil entendimento e eficazes. Atendendo às sugestões de numerosos pacientes meus, escrevi este livro para compartilhar com você as ideias desenvolvidas naquelas preleções. Creio que o livro ajudará você a encontrar soluções práticas e eficazes para superar seu problema. Penso que um bom passo inicial seja o de considerarmos o que realmente é depressão.
É verdade que todo ser humano, em algumas passagens de sua vida, experimenta em grau importante sentimentos de tristeza, pesar, desilusão e desespero. Toda pessoa se preocupa com algumas situações. Preocupa-se com sua família, seus amigos, seu trabalho, seus animais de estimação. Quando perdemos um ser amado, quando um casamento se desfaz ou quando perdemos o emprego, é normal nos sentirmos tristes e ansiosos. Desilusões ou tragédias nos atingem o coração, numa ou noutra ocasião. Se você se sente pesaroso por ter sofrido uma perda, saiba que isto é tão humano quanto sangrar ao sofrer um corte. É comum as pessoas, quando enfrentam acontecimentos dolorosos em suas vidas, dizerem que se sentem deprimidas. Mas é importante notar que sentir-se triste ou tristonho não significa necessariamente sentir-se deprimido. A depressão, do ponto de vista clínico, difere da tristeza normal em 5 aspectos básicos. 1. A depressão produz sofrimento mais intenso. 2. A depressão tem duração mais prolongada. 3. A depressão prejudica o desempenho normal do indivíduo no seu dia a dia. 4. A depressão é uma emoção destrutiva, diferente do pensar, que acompanha o sofrimento, mas é uma experiência emocional que leva à cura. 5. A depressão é tipicamente algo mais do que apenas um sentimento doloroso. A depressão representa uma síndrome, conjunto de sintomas, que em muitos casos envolve problemas na interação social, no comportamento, no pensamento e no funcionamento biológico. As depressões sob forma clínica plenamente desenvolvidas não são raras. 1 em cada 5 pessoas passa por uma depressão clinicamente grave em alguma época da vida. Em 1 dentre 15 pessoas, a depressão é tão severa que exige hospitalização. O índice de suicídios em indivíduos que sofrem depressões clinicamente importantes e repetidas é de aproximadamente 15%. Em alguns tipos de depressão, ocorrem alterações hormonais que podem interferir profundamente no funcionamento do sistema imunológico. O resultado é que a pessoa passa a ter menos condições para repelir a doença e apresenta maior risco de ter problemas de saúde. Embora tais estatísticas possam parecer sombrias, há 2 pontos positivos que eu desejo destacar. Primeiro, se você está deprimido, você não está sozinho. São muitas as situações em que as pessoas se encontram enormemente sós no seu sofrimento. A depressão é uma condição humana muitíssimo comum. No entanto, tal como ocorre em relação a outras preocupações e problemas emocionais, muitas pessoas sentem inibição ou vergonha de revelar que estão ou estiveram deprimidas. Muitas vezes, há um estigma ligado a esse estado. É extremamente lamentável que seja assim, mas basta dizer que a depressão é muito comum e atinge algum indivíduo em praticamente todas as famílias. O segundo ponto positivo é que existe ajuda e esperança. A depressão é um dos estados emocionais mais passíveis de tratamento. Este livro ajudará você a compreender melhor a depressão, dará algumas orientações para ajudar você a tomar decisões quanto ao tratamento, ensinar-lhe-á algumas técnicas eficientes de combate à depressão e discutirá sobre tratamento especializado. Eu me sinto deprimido. É comum as pessoas perceberem aquele aspecto de uma doença somática que dói mais ou causa mais problemas. Esses são os sintomas que elas relatam aos médicos. O mesmo se passa nos casos de depressão. Quando alguém diz, eu me sinto deprimido, isto pode significar muitas coisas diferentes. Estas são algumas formas frequentes pelas quais as pessoas experimentam depressão. 1. Tristeza, desespero, sentimento de perda, vazio, sentimento de nostalgia. Estes são os tipos de sentimentos que as pessoas têm quando morre um ente querido. 2. Apatia, indiferença, motivação escassa ou nenhuma, cansaço. 3. Incapacidade de sentir ânimo ou prazer, perda do prazer de viver. 4. Maior sensibilidade à crítica ou à rejeição, maior suscetibilidade. 5. Baixa autoestima, falta de confiança em si mesmo, sentimentos de inadequação. 6. Irritabilidade, propensão aos sentimentos de frustração e raiva.
7. Sentimentos de culpa, autoacusação, ódio a si próprio. 8. Sentimentos de desesperança ou impotência diante da vida. Embora estes problemas caracterizem os aspectos mais comuns da depressão, eles representam somente alguns dos muitos sintomas que ocorrem. A depressão é uma condição complexa e muitas pessoas apresentam uma combinação de sintomas, não somente um sentimento de desprazer. No capítulo a seguir, veremos os tipos mais comuns de depressão. Tipos de depressão diferentes exigem tipos de tratamento diferentes. Ao ler este capítulo a seguir, por favor fique pensando no seu próprio caso e preste atenção naqueles sintomas ou problemas que você experimenta. Conhecendo-os, você terá maior facilidade de chegar a conclusões sobre quais tipos de tratamento poderão ajudá-lo. Capítulo 2. Nem todas as depressões são semelhantes. São muitas as formas pelas quais a depressão afeta as pessoas. Os sintomas, muitas vezes, são enigmáticos e preocupantes. Muitas das pessoas deprimidas pensam estar enlouquecendo ou pensam ter uma doença orgânica grave, mesmo quando seus médicos não encontram nenhuma evidência de doença física. Se você compreender a natureza do seu problema, muito provavelmente você se sentirá menos assustado e menos confuso. E você terá condições de tomar decisões mais fundamentadas com relação ao tratamento. Nem todas as depressões são semelhantes e os tratamentos variam. É conveniente dividir as depressões clínicas em 3 subtipos: depressão psicológica, reações emocionais a perdas e desilusões; depressão biológica, depressões que, sob muitos aspectos, são doenças clínicas verdadeiras; e o tipo misto, mistura de reações emocionais e físicas. Depressões psicológicas. As depressões psicológicas podem ser definidas de 2 maneiras. Primeira, essas depressões psicológicas são desencadeadas por acontecimentos psicológicos ou emocionais. Por exemplo, o marido de uma mulher anuncia que vai se divorciar dela e, em reação a este acontecimento, a mulher entra em depressão. Ela consegue entender seus próprios sentimentos, porque lhe é compreensível que ela se sinta triste em resposta à ruptura do seu casamento. Neste exemplo, houve um acontecimento angustioso, doloroso, específico, divórcio. No entanto, existem muitos outros fatores desencadeantes de depressão mais obscuros ou indefinidos. Por exemplo, o homem casado que percebe estar ocorrendo no seu casamento um gradual distanciamento afetivo. Percebe que sua esposa está mais distante, menos afetuosa. Trata-se de um acontecimento que não é súbito e, mesmo assim, representa uma perda. Como tão frequentemente acontece em tais casos, esse homem pode perceber que algo está faltando no seu relacionamento, e esta preocupação pode deflagrar uma depressão. Como se vê, o fator desencadeante psicológico ou emocional pode ser súbito e evidente, ou pode ser gradual e insidioso. Mas há uma modificação na situação de vida, relacionamento, tipo de vida, emprego, que atua como fator desencadeante. A segunda característica de uma depressão psicológica é que os sintomas são exclusivamente psicológicos/emocionais. Nas depressões psicológicas puras, o funcionamento biológico encontra-se relativamente inalterado. Sintomas psicológicos de depressão: 1. Tristeza e desespero. 2. Autoestima baixa. 3. Apatia, falta de motivação. 4. Problemas de relacionamento. 5. Sentimentos de culpa. 6. Pensamentos negativos, distorções cognitivas. 7. Ideias de suicídio. O caso a seguir serve para exemplificar a depressão psicológica. Mike vinha investindo todas as suas esperanças numa promoção no seu emprego, depois de 2 anos de trabalho. Trabalhara arduamente e achava que estava se saindo bem. No mês anterior, surgiu a vaga para a promoção, mas quem recebeu o cargo foi um outro funcionário, um que estava na empresa há apenas 6 meses. Foi um desapontamento enorme para Mike ser preterido. Nas últimas semanas, tem se sentido preocupado, com sentimentos de inferioridade e baixa autoestima. É frequente ele falar de si para si mesmo. Nunca irei conseguir uma promoção. É evidente que eu simplesmente não estou à altura. Como parte de sua reação a esse acontecimento, Mike vem progressivamente retraindo-se da vida.
Tem recusado convites para sair para jantar. À noite, prefere ir para casa, beber alguma coisa e ir dormir simplesmente. Na maior parte do tempo, sente-se triste e sem motivação. Vez por outra, vêm-lhe à mente fugazes ideias de suicídio. Mike não apresentou modificações importantes em seu sono, apetite ou na vida sexual. Entretanto, vem experimentando sentimentos de tristeza cada vez mais intensos, sua autoestima está cada vez mais baixa e evita os contatos sociais. Sua reação emocional ocorreu em resposta a um acontecimento de sua vida e é característica de uma depressão psicológica. Depressões biológicas. Uma segunda categoria importante é a depressão biológica, desencadeada mais propriamente por algum tipo de acontecimento a nível orgânico, fisiológico, no interior do organismo, do que uma resposta a modificações de vida ou experiências pessoais dolorosas. É por isso que as depressões biológicas surgem aparentemente sem causa e tomam de surpresa o próprio indivíduo. Não consigo entender por que me sinto tão mal, as coisas andavam bem na minha vida, não dá para entender. Além dos sintomas psicológicos ou emocionais, há frequentemente uma série de sintomas físicos, causados por disfunções químicas nos sistemas nervoso e hormonal. Mais informações sobre isto nos capítulos 7 e 14. Sintomas físicos de depressão. 1. Distúrbios do sono. 2. Distúrbios do apetite. 3. Perda do interesse sexual. 4. Cansaço e perda de energia. 5. Incapacidade de experimentar prazer, anedonia. 6. História de antecedentes familiares de depressão, suicídio, distúrbios de alimentação ou alcoolismo. 7. Crises de pânico. Joel é um técnico de laboratório, 52 anos de idade, casado, pai de 2 filhos, ambos já adultos. É um homem estimado, consideram-no um homem trabalhador. Há um mês, sem nenhum motivo aparente, Joel começou a sentir algumas modificações relevantes em sua rotina. Embora normalmente bastante sociável, começou a sentir-se pouco à vontade no meio de pessoas. Disse à esposa não saber por que isso estava acontecendo e que preferia cancelar os compromissos sociais do casal. Não sei por quê, mas simplesmente não tenho disposição para isso. No trabalho, deu para perceber que andava mais retraído e especialmente calado. Algumas pessoas lhe perguntaram se ele estava doente. Ele disse, ora, mais ou menos. Ao mesmo tempo, houve algumas mudanças no seu funcionamento fisiológico. Começou a notar que a comida simplesmente não lhe apetecia como antes, e seu apetite sumiu. Nas últimas 3 semanas, perdeu 2 quilos de seu peso corporal. Além disso, passou a acordar às 4 da madrugada, não conseguindo conciliar o sono novamente. Este padrão de sono não era o habitual no nosso homem. Por fim, Joel foi consultar o médico da família. Falou ao médico, não me sinto no meu normal, sinto-me um tanto triste, mas não sei por quê. Não está acontecendo nenhum problema na minha vida. Tudo vai bem, menos eu. Sinto-me cansado o tempo todo e não quero estar perto de ninguém. Este é um quadro que sugere a presença de uma depressão biológica pura. Surgiu sem nenhuma causa visível, não houve acontecimentos angustiantes nem modificações de vida identificáveis. Também faz parte deste quadro o desenvolvimento gradual de sintomas biológicos. Depressões psicológicas com sintomas biológicos tipo misto. Este grupo abrange um número muito grande de pessoas que sofrem de depressão clinicamente comprovada. A depressão de tipo misto tem um fator desencadeante psicológico, mas, nesses casos, a pessoa experimenta sintomas emocionais e físicos simultaneamente. Sintomas adicionais que podem aparecer nas depressões simultaneamente psicológicas e biológicas. 1. Dificuldade de concentração e dificuldade com a memória recente. 2. Hipocondria, excessiva preocupação com a saúde pessoal. 3. Abuso de álcool ou drogas. 4. Exagerada sensibilidade emocional, inclusive raiva e irritabilidade. 5. Acentuadas oscilações do estado de ânimo. 6. Qualquer um ou todos os sintomas listados entre os sintomas de depressão psicológica e de depressão biológica.
Eva, uma mulher de 32 anos de idade, casada, recentemente foi informada de que seu marido de 34 anos de idade está com câncer. Desde que teve essa notícia, há 2 semanas, ela tem tido períodos de intensa tristeza e crises de choro. Frequentemente pensa na doença do marido, tem receio de vir a ficar só no caso de ele falecer. Também se vê atormentada por sentimentos de culpa e de autoacusação. Sente-se culpada por haver sempre contado com o marido para tudo nestes últimos anos. Além desses sintomas emocionais, ela tem tido acentuada perda de desejo sexual e tem o que ela mesma qualifica como um sono terrível, acordando 1 dúzia de vezes a cada noite. As reações de depressão em Eva são evidentemente de tipo misto. Ela reage, com isso, a um acontecimento significativo e doloroso, e uma parte dessa reação se compõe de sintomas biológicos. A importância de se fazer a distinção entre os 3 tipos de depressão tem relação com o tratamento. Existem evidências convincentes de que as pessoas que sofrem de depressão de tipo biológico e misto provavelmente respondem melhor ao tratamento com antidepressivos. Cerca de 75 a 80% dos pacientes portadores de depressão biológica e mista, diagnosticados corretamente, tratados com antidepressivos, apresentam uma boa resposta clínica. Se você tem uma depressão biológica pura, você pode precisar somente de tratamento medicamentoso e apoio. Mas se você tem uma depressão do tipo misto, você pode obter bons resultados com os medicamentos ou precisar de um tratamento medicamentoso e de outros tipos de tratamento como aconselhamento individual ou psicoterapia e as técnicas de autoajuda esquematizadas neste livro. Por fim, se você se enquadra na descrição de uma depressão psicológica pura, o seu caso, de modo geral, não constitui indicação para tratamentos com medicação antidepressiva, embora também haja algumas exceções a esse caso. As pessoas que apresentam depressão psicológica podem obter melhoras notáveis com certos tipos de psicoterapia e com as técnicas de ajuda esquematizadas neste livro. Como, porém, você haverá de saber se você realmente está com depressão? E como saber, em caso afirmativo, qual o tipo de depressão? E o que é mais importante, o que você pode fazer? Continue com esta leitura. Capítulo 3. Como compreender os sintomas de depressão? O capítulo precedente apresentou uma visão geral dos sintomas das depressões psicológica, biológica e de tipo misto. Passaremos agora a examinar com mais detalhes esses sintomas. Este capítulo deverá ajudar você a se compreender melhor e a entender qualquer um desses sintomas que você talvez esteja experimentando. Compreendendo a natureza dos seus problemas, você terá melhores condições de fazer uma boa escolha quanto a um possível tratamento. Sintomas psicológicos de depressão. 1. Tristeza e desespero. Em muitos casos, estes são os sintomas de depressão que mais causam sofrimento e são os mais evidentes. Outros relatos podem incluir sentimentos de vazio, desilusão, melancolia, incapacidade e nostalgia. Sensação de peso, especialmente na boca do estômago, e dor de cabeça verdadeira constituem aspectos físicos desse sentimento. 2. Baixa autoestima. Abrange sentimentos de desvalorização de si mesmo, incapacidade, falta de autoconfiança, ódio contra si mesmo. Não posso aguentar, não sou bom e nunca faço nada direito são exemplos de monólogo em tais pessoas deprimidas e com baixa autoestima. Essas pessoas, em muitos casos, cresceram sentindo-se insatisfeitas consigo mesmas, incapazes de agradar a seus pais ou a seus professores. Frequentemente falharam nos estudos, nos relacionamentos, nos esportes e no trabalho. Quase sempre acham que os outros têm mais valor que elas e geralmente cedem às opiniões e à orientação dos outros. Em certo número de casos, esses sentimentos são temporários, talvez tenha relação com perda de emprego ou problemas de relacionamento, mas com muita frequência constituem um peso por toda a vida. 3. Apatia. Falta de motivação para fazer as coisas, retraimento social, diminuição do nível de atividade e ou restrição das atividades em geral.
Este sintoma, por si mesmo, pode levar a problemas mais graves, numa espécie de ciclo vicioso depressivo. Por exemplo, se você se sente apático, talvez você chegue à conclusão de que não adianta, simplesmente não tenho vontade de sair e estar com as pessoas. Mas se você deixar de participar de atividades sociais ou recreativas, a sua vida terminará por se tornar cada vez mais vazia de atividades agradáveis e válidas. Uma vida relativamente desprovida de prazer, segundo acreditam alguns pesquisadores, é importante causa de depressão. Também a diminuição das atividades por si só provoca mudanças físicas, como cansaço e prisão de ventre, que causam desconforto adicional. 4. Problemas de relacionamento. Pessoas deprimidas frequentemente apresentam especial suscetibilidade à crítica ou à rejeição. Podem ter sentimentos de desconforto e inadequação quando estão com outras pessoas, ou sentem uma exacerbação do sentimento de solidão. Pessoas deprimidas provavelmente não se sentem bem naquelas situações em que deveriam ser mais afirmativas. Por exemplo, podem ter dificuldade de manter-se por seu próprio esforço, emitir suas opiniões, sentimentos ou crenças, pedir ajuda ou apoio a outrem, ou dizer não. Muitas pessoas têm esses problemas quando não estão deprimidas, mas eles se acentuam durante a depressão. Também há outras pessoas que se sentem relativamente à vontade com os outros na maior parte do tempo e notam essas dificuldades somente quando deprimidas. Um homem deprimido me disse: "Geralmente me sinto bem quando converso com os outros, mas ultimamente perdi a confiança em mim mesmo. Fico preocupado quando encontro alguém, me sinto inibido de falar o que eu realmente penso ou sinto. Sinto como se houvesse algo de errado comigo." 5. Sentimentos de culpa. É normal e adequado ter sentimentos de pesar ou remorso quando se comete um erro ou quando, sem querer, se fere alguém. No entanto, conforme assinalou o Dr. David Burns, a culpa é um sentimento que contém não apenas pesar ou remorso, mas também a ideia de que sou uma pessoa má. É esta ideia de maldade dentro de si próprio que torna a culpa uma emoção dolorosa e destrutiva. 6. Pensamentos negativos. Esta denominação, distorções cognitivas, é utilizada por psicólogos para designar uma tendência a pensar de modo negativo e pessimista. Cognições são pensamentos e percepções. Distorções ou erros no pensar e no perceber ocorrem em quase todos os tipos de depressão. À medida que uma pessoa vai se sentindo deprimida, seus pensamentos e percepções tornam-se extremamente negativos e pessimistas. Essas distorções não apenas são um sintoma de depressão, como também são uma importante causa de depressão e provavelmente são o mais poderoso fator a prolongar e intensificar a depressão. No capítulo 11, passarei a expor com mais detalhes este assunto das distorções cognitivas. 7. Ideias de suicídio. Ideias de suicídio são muito comuns na depressão. Ainda que muitas das pessoas que pensam em se matar não cheguem realmente a cometer suicídio, mesmo assim é preciso sempre levar a sério as ideias de suicídio. Na maioria das vezes, as ideias de suicídio são consequência de uma visão do futuro, encarado com excessivo pessimismo e um sentimento de desesperança. Sintomas biológicos de depressão. Os sintomas descritos a seguir manifestam-se por causa de importantes modificações bioquímicas que ocorrem nos sistemas nervoso e hormonal. Veja capítulo 7 e capítulo 14, onde se encontram mais detalhes. A presença de um ou mais desses sintomas deve servir de sinal de que há uma disfunção biológica, que é responsável por pelo menos uma parte dos seus sintomas. 1. Distúrbios do sono. Pode ocorrer uma série de alterações no ciclo natural do sono. A dificuldade de conciliar o sono, insônia inicial, é um frequente sintoma de estresse em geral. Até mesmo situações de estresse pouco importantes podem causar muitas das dificuldades de adormecer. Calcula-se que, num dado tempo, 50% das pessoas apresentam alguma dificuldade de conciliar o sono. No entanto, há diversos problemas de adormecer que são mais propriamente característicos de depressão e refletem uma disfunção naquela parte do cérebro que regula os ciclos do sono. Os distúrbios do sono relacionados com a depressão incluem
Despertar prematuramente. Despertar 2 ou mais horas antes da hora em que normalmente você acordaria e não conseguir mais conciliar o sono. Insônia média. Acordar frequentemente durante a noite, mas geralmente conseguindo conciliar o sono de novo. Muitas vezes, o resultado é que você pode ter dormido, mas você sente como se não tivesse dormido. No dia seguinte, você se sente exausto. Hipersonia é dormir em excesso. Sono deficiente, às vezes, você pode dormir 8 ou mais horas, mas durante o dia se sente cansado e exausto. Um efeito que a depressão pode causar é o de reduzir a quantidade de tempo que você passa em sono profundo, tipo de sono que comumente restaura a pessoa emocional e fisicamente. 2. Distúrbios do apetite. Excessivo aumento do apetite ou perda do apetite, com um correspondente aumento de peso ou perda de peso. Geralmente se considera que a perda do apetite é mais indicativo de depressão biológica. O aumento do apetite pode ser uma resposta psicológica, porque comer é, muitas vezes, uma forma de a pessoa se compensar e pode reduzir temporariamente o sentimento de vazio interior. Mas também há tipos de depressão biológica em que pode ocorrer aumento do apetite. 3. Perda do interesse sexual. Pode acontecer uma redução do interesse ou do impulso sexual devido a fatores biológicos. Certamente há muitas causas psicológicas influindo nos problemas sexuais. Se há graves problemas conjugais, o parceiro na relação pode, por falta de amor ou confiança, perder o interesse sexual. A diminuição do impulso sexual que se manifesta nas depressões biológicas ocorre por motivo puramente físico e pode apresentar-se em pessoas que têm relacionamento feliz e afetuoso. Uma mulher deprimida disse: "Realmente amo meu marido. Eu quero tanto sentir atração sexual por ele, mas a coisa simplesmente não acontece e estou preocupada, pois ele pode pensar que eu não me importo mais com ele." Em muitos casos, esse decréscimo do interesse sexual é mal compreendido por parte do cônjuge e se torna uma fonte de conflitos. 4. Cansaço e diminuição da energia. Conforme dizem muitas das pessoas deprimidas, "Eu me sinto completamente exausto. É como se eu tivesse de me arrastar até chegar ao fim do dia. E dormir também não ajuda. Se tiro uma soneca, geralmente me sinto ainda mais cansado quando acordo." Este pode ser um sintoma primário ou pode ser secundário a um distúrbio do sono. 5. Incapacidade de sentir prazer. A este sintoma, os psicólogos dão o nome de anedonia. Manifesta-se, em muitos casos, como uma perda do prazer de viver. A anedonia em grau brando pode manifestar-se nas depressões psicológicas, mas, em grau acentuado, provavelmente reflete uma disfunção química em determinadas regiões do sistema nervoso que funcionam como centros do prazer. 6. História familiar de depressão, suicídio, alcoolismo ou distúrbios da alimentação. Conquanto não seja um sintoma de depressão, a história familiar é ainda uma importante referência na investigação da depressão biológica e é um fator de peso que os profissionais de saúde mental levam em conta quando avaliam pacientes para tratamento medicamentoso ou outros tratamentos. É comum a depressão biológica acometer certas famílias. Alcoolismo, suicídio e distúrbios da alimentação, por exemplo, anorexia nervosa ou bulimia, também possuem subjacentemente uma base biológica semelhante. Assim sendo, se um dos seus pais ou outros parentes consanguíneos apresentaram esses problemas, é maior o risco de você poder ter alguma vulnerabilidade genética. Isto, de modo algum, indica que o filho de um pai ou mãe deprimidos com certeza haverá de sofrer de depressão, mas há um aumento do risco. 7. Crises de pânico. Essas crises são episódios muito súbitos e intensos de enorme sofrimento físico e emocional, caracterizados por alguns ou todos os seguintes sinais e sintomas: frequência cardíaca rápida, respiração curta e acelerada, tontura, desmaio, formigamento nos dedos das mãos e nos artelhos, às vezes dores no tórax, sensação de perigo ou morte iminente, embora muitas vezes a pessoa nem saiba do que é que tem medo, sentimentos de pânico e intenso temor de enlouquecer ou descontrolar-se. Os episódios geralmente duram somente 5 a 10 minutos.
Esse tipo de crise, em muitos casos, não é desencadeado por um acontecimento angustioso específico, mas mais propriamente surge sem nenhuma causa aparente. Crises de pânico podem manifestar-se em pessoas que não estão deprimidas, mas aproximadamente 50% das pessoas que têm episódios de pânico têm também depressão. Deve-se assinalar que alguns problemas de natureza clínica podem causar sintomas similares e que todo indivíduo que apresenta sintomas de pânico deve ser examinado por um médico, primeiramente, para que se possa excluir outros problemas de natureza orgânica. Outros sintomas de depressão psicológica, biológica e de tipo misto. 1. Dificuldade de concentração e deficiências de memória recente, facilidade de esquecer. Muitas pessoas que vêm a exame em serviços de saúde mental receiam ser possuidoras de tumor cerebral ou doença de Alzheimer. Em muitos desses casos, trata-se de uma propensão ao esquecimento e de dificuldade de concentração, por causa da depressão. Depressão e estresse constituem as causas mais frequentes de problemas de memória e dificuldade de concentração. Mas também existem outras doenças que podem causar estes sintomas. No caso deles se manifestarem, procure garantir-se através de exame realizado por um médico. 2. Hipocondria. Uma das mais comuns causas de hipocondria, excessiva preocupação com a própria saúde quando há provas em exame físico de que não há nenhuma doença orgânica, é uma depressão subjacente e frequentemente não identificada. 3. Abuso de drogas ou álcool. Em muitos casos, o consumo abusivo de drogas e/ou álcool representa uma tentativa de atenuar o sofrimento provocado pela depressão. O uso excessivo de álcool também pode, por si mesmo, causar depressões graves. 4. Sensibilidade emocional excessiva. Uma incontrolável e intensa irrupção de sentimentos, por exemplo, crise de choro, irritabilidade, etc., em resposta a frustrações de pouca importância. 5. Oscilações de humor acentuadas. Por vezes, as pessoas sofrem intensas oscilações do estado de ânimo, passando da depressão à euforia exagerada, denominada muitas vezes mania ou hipomania. Essas oscilações de humor podem estar associadas a um tipo de depressão biológica chamada doença bipolar, condição anteriormente chamada de doença maníaco-depressiva. Em pacientes diagnosticados corretamente, muitos desses casos podem ter um tratamento eficaz com um medicamento específico, o lítio, veja o capítulo 7. É importante determinar o tipo de depressão que você tem, de modo que se possa tomar uma decisão acertada com relação ao tratamento. Um número muito grande de pessoas sofre de depressão grave e não recebe tratamento. Há também um número muito grande de pessoas que são tratadas, mas de maneira inadequada, veja capítulo 13. Penso que é importante você compreender o máximo possível a respeito de depressão, entender os problemas que você enfrenta e procurar insistir para receber o tratamento adequado. Este é um direito seu. Capítulo 4. Reconheça você mesmo e controle a sua recuperação. Agora que você conhece os sintomas de depressão, convém completar a lista de verificação para autodiagnóstico. A lista de verificação pode ser utilizada com 3 finalidades. 1. Ajudar você a determinar que grau de depressão você apresenta. 2. Você mesmo pode verificar a sua possível necessidade de tratamento medicamentoso. E o que é o mais importante, 3. Oferecer meios de você acompanhar modificações de comportamento ao longo do tempo. Na maioria dos casos, à medida que uma pessoa começa a recuperar-se da depressão, ocorrem modificações positivas nos sintomas. Porém, estes importantes sinais de melhora podem passar despercebidos à pessoa deprimida. Amigos do paciente, seus familiares e seus terapeutas, em muitos casos, conseguem observar sinais de recuperação muito antes de a pessoa deprimida perceber essas modificações. Isto ocorre provavelmente porque nas fases iniciais da recuperação ainda há no deprimido uma tendência a ver-se e ao mundo de uma forma muito negativa. O uso desta lista de verificação pode ser de utilidade. Susan tem apresentado uma depressão acentuada e tem estado em tratamento por 4 semanas.
Ela preencheu esta lista de verificação no decorrer da primeira consulta. Quando eu a examinei pela quarta vez, ela declarou: "Ainda me sinto deprimida, as coisas não melhoram." Entretanto, pelo que me pareceu, ela deu a impressão de estar muito menos deprimida, mais vivaz e espontânea, com mais vitalidade. Ainda estava bastante triste, mas havia mudanças que apareciam exteriormente. Solicitei-lhe que preenchesse a lista de verificação novamente, e quando a completou, nós comparamos o resultado obtido no decorrer da primeira consulta. Havia modificações positivas no que concerne a sono, nível de energia e controle emocional. Quando ela confrontou as duas listas, disse: "Bem, observando com atenção, vejo que as coisas estão melhores. De alguma forma eu ainda me sinto na fossa, mas já houve modificações." Esse tipo de resposta ocorre com frequência. Convém você usar esta lista de verificação para acompanhar sua melhora. No caso de Susan, este exercício ajudou a ver que ela estava tendo algumas melhoras significativas, o que serviu para aumentar o sentimento de esperança. A restauração de um sentimento de esperança é, por si mesma, um poderoso antídoto contra os sentimentos de pessimismo e depressão. Insisto em que você preencha a lista de verificação agora e, para monitorar as suas modificações, no fim de cada semana, durante as fases iniciais da sua recuperação da depressão. Lista de avaliação da depressão. Observação. Se possível, escreva essa lista em uma folha, com cada item e seus respectivos pontos na frente, para depois somá-los. Lista número 1. Funcionamento biológico. Problemas de sono. 1. Sem problemas de sono, 0 pontos. 2. Problemas de sono ocasionais, 1 ponto. 3. Despertar frequentemente durante a noite ou despertar prematuramente na madrugada. 3A. 1 a 3 vezes no decorrer da última semana, 2 pontos. 3B. 4 ou mais vezes no decorrer da última semana, 3 pontos. Problemas de apetite. 1. Sem alterações no apetite, 0 pontos. 2. Alguma alteração, para mais ou para menos, no apetite, mas sem aumento ou perda de peso, 1 ponto. 3. Alteração importante do apetite, para mais ou para menos, com aumento ou perda de peso 2,5 kg mais ou menos no decorrer do último mês, 3 pontos. Cansaço. 1. Cansaço diurno pouco perceptível ou não perceptível, 0 pontos. 2. Cansaço ou exaustão durante o dia. 2A. Ocasionalmente, 1 ponto. 2B. 1 a 3 dias no decorrer da última semana, 2 pontos. 2C. 4 ou mais dias no decorrer da última semana, 3 pontos. Interesse sexual. 1. Nenhuma alteração no interesse sexual, 0 pontos. 2. Diminuição do interesse sexual. 2A. Leve, 1 ponto. 2B. Moderada, 2 pontos. 2C. Sem interesse sexual, 3 pontos. Anedonia. 1. Apesar de períodos de tristeza, sou capaz de sentir satisfação ou prazer em algumas ocasiões, 0 ponto. 2. Diminuição da capacidade de aproveitar a vida. 2A. Leve, 1 ponto. 2B. Moderada, 2 pontos. 2C. Absolutamente nenhuma satisfação na vida, 3 pontos. Some o total de pontos para funcionamento biológico. Lista número 2. Sintomas emocionais e psicológicos. Tristeza e desespero. 1. Ausência de tristeza acentuada, 0 pontos. 2. Tristeza ocasional, 1 ponto. 3. Períodos de tristeza intensa, 2 pontos. 4. Tristeza intensa quase diariamente, 3 pontos. Autoestima. 1. Sinto-me confiante e bem comigo mesmo, 0 pontos. 2. Dúvida sobre a própria capacidade, às vezes, 1 ponto. 3. Sentimento frequente de inadequação, inferioridade ou falta de autoconfiança, 2 pontos.
4. Sinto-me completamente sem valor na maior parte do tempo. 3 pontos. Apatia e motivação. 1. Facilmente me sinto motivado e entusiasmado com as coisas. 0 pontos. 2. Às vezes sinto dificuldade de começar projetos, trabalhos, etc. 1 ponto. 3. Frequentemente me sinto sem motivação ou apático. 2 pontos. 4. É quase impossível dar início a projetos, trabalhos, etc. 3 pontos. Pensamento negativo e pessimismo. 1. Penso de um modo relativamente positivo na minha vida e no meu futuro. 0 pontos. 2. Às vezes me sinto pessimista. 1 ponto. 3. Frequentemente me sinto pessimista. 2 pontos. 4. O mundo parece-me extremamente negativo. O futuro desprovido de esperanças. 3 pontos. Controle emocional. 1. Quando tenho sentimentos desagradáveis, estes podem causar sofrimento, mas não me dominam por inteiro. 1 ponto. 2. Às vezes me sinto dominado por emoções íntimas. 2 pontos. 3. Frequentemente me sinto dominado por sentimentos íntimos ou absolutamente não vivenciou sentimentos íntimos. 3 pontos. Some o total de pontos para sintomas emocionais e psicológicos. Como calcular o seu número de pontos e interpretar os resultados? Vamos dar uma olhada nos resultados. Você pode fazer a contagem de seu total de pontos para o item Funcionamento Biológico e para o item Sintomas Emocionais e Psicológicos da lista de verificação. Para calcular o total de pontos, some os pontos correspondentes a cada resposta e escreva o total de pontos no espaço entre colchetes no final de cada item. Funcionamento biológico. Resposta 2 ou 3 em qualquer um dos itens podem indicar que o seu funcionamento biológico foi afetado pela depressão e que pode estar indicado um tratamento medicamentoso com antidepressivos, especialmente se houver algum score de 3. Sendo este o seu caso, será importante ter uma consulta com um psiquiatra, com o seu médico particular ou com um terapeuta da área de saúde mental, com vistas a um tratamento médico. Se todos os totais de pontos derem valores de 0 a 1, é bem provável que não estejam indicados medicamentos antidepressivos. Interpretação do total de pontos. 0 a 5, depressão biológica branda. 6 a 10, depressão biológica moderada. 11 a 15, depressão biológica grave. Sintomas emocionais e psicológicos. Resposta de 2 ou 3 em quaisquer itens indicam depressão psicológica. Interpretação do total de pontos. 0 a 5, sintomas psicológicos brandos. 6 a 10, sintomas psicológicos moderados. 11 a 15, sintomas psicológicos graves. Um total de pontos elevados no item biológicos e simultaneamente no item emocionais e psicológicos é indicativo de uma depressão de tipo misto. Conforme foi anteriormente mencionado, essas reações depressivas frequentemente podem melhorar com o uso de medicamentos. Por favor, continue a preencher esta breve lista de verificação ao fim de cada semana para poder acompanhar o seu progresso. Nos próximos capítulos, examinaremos as causas da depressão. A parte 2 deste livro ajudará você a descobrir o que você pode fazer para superar a depressão e, caso seja necessário, encontrar ajuda profissional. Capítulo 5. O que causa depressão? História pessoal. Devo estar enlouquecendo. O que há comigo? Sinto-me tão mal. Não consigo pensar, não tenho ânimo nem motivação. Por que estou me sentindo tão mal? O sofrimento causado pela depressão muitas vezes é intensificado por um sentimento de confusão e perplexidade. Em certos casos, pode ser muito difícil compreender por que você se sente deprimido. Conforme disse um de meus pacientes, naturalmente que me sinto deprimido. Minha esposa me abandonou, estou sozinho, a minha vida toda está transtornada. As pessoas sentem-se deprimidas quando passam por um divórcio, não é mesmo? É verdade, mas muitas vezes as causas permanecem ocultas ou são obscuras. Em muitos casos, as pessoas acham que a depressão veio sem nenhuma causa aparente. Uma das razões pelas quais é importante compreender o que causa depressão é que, ao se compreender a causa, também se pode tomar decisões mais acertadas quanto ao tratamento.
Assim como é verdade que nem toda dor de garganta cede aos antibióticos, assim também, de uma forma parecida, nem todas as depressões melhoram com um mesmo tratamento. Depois que você sabe com certeza que você tem uma infecção de garganta por Streptococcus, você então sabe também que o tratamento mais indicado é com antibióticos. Assim também, é preciso saber o que causa sua depressão para poder decidir sobre as formas de tratamento mais eficientes. Um outro motivo para se descobrir as causas da sua depressão e que o entendimento das causas pode ajudar muito a compreender a depressão, certamente algo complexo. Se você compreende o porquê, certamente diminui o sentimento de confusão e mistério que cercam a depressão. Esse entendimento também pode aumentar as suas possibilidades de recuperação. Neste capítulo, pretendo expor sucintamente algumas das principais causas da depressão. Naturalmente, convém que você tenha em mente o fato de que, em muitos casos, é uma combinação de fatores que termina por produzir a depressão. Este capítulo procura enfatizar o modo como a história pessoal contribui para a depressão. Os capítulos subsequentes abordarão os acontecimentos atuais e os fatores biológicos. Experiências dos primeiros anos de vida. Vamos supor, a título de exemplo, que duas pessoas vão disputar uma corrida em que devem correr com os pés descalços numa área de estacionamento revestida de cascalho. Mas também suponhamos que um dos corredores já tem bolhas nos pés antes mesmo de iniciada a corrida. A corrida pode ser penosa para ambos os corredores, mas aquele com lesões pré-existentes nos pés haverá de sentir muito mais dor. Assim também se tem verificado que uma série de experiências pessoais que ocorreram no início da vida e provocaram danos emocionais podem criar condições para que haja um risco muito maior de depressão quando o indivíduo chegar à vida adulta. Certamente que se uma pessoa vivencia acontecimentos dolorosos nos primeiros anos de vida, isto não quer dizer que ela inevitavelmente sofrerá de depressão em épocas subsequentes. Sabe-se, porém, que certas experiências aumentam em muito a vulnerabilidade à depressão. Essas circunstâncias do início da vida, conforme descritas nas páginas a seguir, ajudam a explicar por que, quando duas pessoas são expostas exatamente à mesma situação de sofrimento, uma pessoa pode sentir angústia, mas supera o problema, enquanto que outra se torna deprimida. Situações de perda no início da vida. Crianças de tenra idade são especialmente sensíveis à perda de um ser amado. Faz parte do desenvolvimento normal de uma criança estabelecer intensos laços afetivos, especialmente com seus pais. Um pai ou uma mãe pode vir a faltar por morte, divórcio ou separação do casal, por empregos que exigem que o pai ou a mãe se ausentem por períodos de tempo prolongados ou por doença grave que exija longos períodos de hospitalização. Muitos pais ou mães ausentes podem, na realidade, estar presentes, mas emocionalmente distantes ou não participantes. Um pai ou mãe muito enfermo, acamado, por exemplo, pode amar o seu filho e, mesmo assim, pode estar muito pouco disponível emocionalmente. Crianças que foram criadas por pais deprimidos frequentemente passarão a ser adultos deprimidos. Esse pai ou mãe pode ter amado ternamente o seu filho, mas a depressão, de um modo poderoso, tirou do pai ou mãe a vitalidade e a capacidade de se envolver significativamente com a criança. Existem casos em que a criança é indesejada e rejeitada, ou casos em que certas circunstâncias de família extremamente dolorosas resultam em dureza e rejeição por parte dos pais. Filhos de pais alcoólicos comumente vivenciam privação afetiva em grau muito importante. Em muitos casos, o abuso prolongado de álcool tem um efeito devastador sobre os pais, podendo prejudicar a capacidade básica dos pais de criar laços profundos com os seus filhos. Muitos dos adultos que são filhos de alcoólicos sofrem os efeitos dessa falta de envolvimento emocional no início da vida com seus pais. Como se vê, de muitas maneiras, uma criança pode experimentar um sentimento de profunda perda nos primeiros anos de sua vida. É frequente essas perdas terem como resultado 3 problemas principais que podem continuar pela vida adulta. 1. Dificuldade de intimidade. Estar ligada a pai e mãe e depois perder esse pai ou essa mãe pode fazer com que a criança passe a ter enorme cautela em se aproximar novamente, em termos afetivos, de uma pessoa. Uma criança assim pode ter intimamente um grande anseio de proximidade afetiva, mas também abriga profundos temores de rejeição e perda, e por isso nunca se permite sentir verdadeira proximidade emocional.
Este sentimento íntimo de anseio de amor e isolamento emocional pode aumentar a probabilidade de depressão. 2. Angústia e temor. A criança precisa dos pais para adquirir um sentimento de segurança e firmeza interior básicas diante do mundo. Situações de perda frequentemente causam na criança um sentimento de grande insegurança e temor. 3. Tristeza profunda e pesar. É notável como o temor à intimidade, a insegurança ou a tristeza podem continuar no mais íntimo de uma pessoa anos e anos depois de um acontecimento lutuoso. Crianças assim apresentam um risco muito alto de desenvolver reações intensas a perdas que venham a vivenciar numa época subsequente da vida. Quando isso acontece, a situação de perda ocorrida nos dias atuais termina tocando em feridas profundas e não cicatrizadas do passado. Talvez seja difícil compreender por que uma pessoa reage com tanta intensidade a uma perda, mas dá para compreender se consideram essas experiências ocorridas na infância. Linda é uma mulher de 27 anos de idade, solteira. Mostrou-se muito envergonhada ao me contar que passou a sentir-se deprimida desde que lhe morreu o gato de estimação, Kelly, há 3 semanas. Eu me sinto uma idiota. As pessoas sentem tristeza quando morre um animal de estimação, mas eu passei a me sentir arrasada desde que Kelly morreu. Os amigos dela não conseguiam entender como a morte de um gato podia causar sentimentos tão intensos e profundos. Ao conversar com Linda, o motivo tornou-se visível. Quando ela era pequena, a mãe tornou-se doente mental. Teve repetidas internações no decorrer da infância de Linda. O pai aparentemente se mostrou tão sem condições ou tão sem vontade de enfrentar a tarefa de criar Linda e seus 2 irmãozinhos, que resolveram interná-los numa instituição para crianças. Linda dizia que era um orfanato, durante alguns meses, cada vez que a mãe ficava internada. Na primeira vez que papai veio nos visitar, eu chorei tanto que ele se sentiu incomodado, e ele falou que não conseguia suportar me ver chorar tanto. Por isso, ele nunca veio me visitar. Linda aprendeu então a não chorar nunca, mesmo quando sentia intensa tristeza, pelo temor de perturbar o pai. Sentia uma tristeza enorme naqueles tempos de orfanato, mas aprendeu a ocultar seus sentimentos íntimos. Posteriormente, como adolescente e como jovem adulta, sentia tanto receio de se ligar afetivamente a alguém que se mantinha à distância e raramente marcava algum encontro. Mas a sua íntima necessidade de amor e proximidade afetiva não desapareceram. E era em relação ao seu gato Kelly que ela se permitia expressar sentimentos ternos e maternais. A morte do gato fez com que ela, ao mesmo tempo, reagisse à perda do animal de estimação e rememorasse sentimentos terrivelmente dolorosos, sepultados dentro dela desde a infância. Para Linda, foi importante conseguir compreender os motivos de sua reação. Depois de algumas sessões de psicoterapia e muita discussão sobre as experiências de sua infância, ela comentou comigo: "Os meus sentimentos agora são mais inteligentes para mim. Ainda dói muito, mas agora parece que os sentimentos não são tão esquisitos ou anormais. Compreendo por que isto me fez sofrer tanto." Felizmente, nem todas as situações de perda ocorridas no início da vida determinarão inevitavelmente que a pessoa passe a ter depressão na vida adulta. 2 importantes fatores podem ajudar a criança a superar o sofrimento causado por uma perda. Primeiro, a disponibilidade emocional de pelo menos um adulto. Não é raro que outro adulto, pai ou mãe, ou então uma avó ou uma tia, possam constituir aquela diferença decisiva para uma criança que perdeu o pai ou a mãe. Segundo, é muito importante ajudar a criança a superar o luto e o pesar da perda. Se o pai de Linda estivesse disponível, se ele tivesse mantido os filhos em casa, ou, pelo menos, se ele tivesse deixado que ela chorasse, a vida dessa menina teria sido diferente. Transmitindo-se à criança esta mensagem: é difícil mesmo, não há mal em chorar, podendo-se admitir que se chore e se sinta o sofrimento junto com a criança, pode-se evitar o aparecimento de feridas emocionais que podem durar a vida toda. Atmosfera de dureza constante.
Todos os pais, vez por outra, perdem a paciência. Todos os pais ocasionalmente são insensíveis. Todos os pais cometem erros que machucam seus filhos. Mas erros ocasionais não deixam feridas profundas. Na realidade, muitos especialistas em desenvolvimento infantil acreditam que basta proporcionar um clima emocional suficientemente bom e a criança se desenvolve e cresce. Suficientemente bom seria um clima afetivo em que a maioria das experiências tem um peso maior que as ruins. Afinal, ninguém é perfeito. Contrastando com isto, porém, existe a atmosfera permanentemente carregada de dureza e severidade que se encontra em tantos lares. Às vezes, fazem parte deste quadro os maus tratos físicos, mas basicamente eu estou me referindo à atitude destrutiva que se expressa em relação à criança. Você não vale nada, não gosto de você, você é burro e não serve para nada. Faz pouco tempo, vi numa loja de verduras um pai dar safanões no filho ao mesmo tempo em que dizia: "Você não passa de um merda". Para o menino, essa era uma mensagem profundamente danosa, humilhante e desumanizadora. Uma mensagem que termina minando a dignidade básica da criança como pessoa. Se essas coisas acontecem dia após dia, tais mensagens deixam marcas. A criança, quase invariavelmente, passa a acreditar que a mensagem vinda de uma das mais importantes pessoas em sua vida é verdadeira. Crianças assim terminam crescendo com um sentimento de dignidade pessoal comprometido. Quando adultos falhas, mesmo que pequenas, ou pequenos reveses tocam nessa crença interior dolorosa. Como disse um paciente meu, sim, é como quando eu fazia algo errado no meu trabalho e o meu patrão me dava uma bronca. Eu pensava, ele tem razão, eu não valho nada, eu nunca presto para nada, nunca vou valer nada. Fracassos, desapontamentos e reveses são aspectos inevitáveis da vida adulta. Mesmo nas melhores circunstâncias, a vida frequentemente é dura. Crescer numa atmosfera emocionalmente áspera aumenta o sofrimento de subsequentes desilusões e deixa uma duradoura marca no espírito da criança. Falta de apoio para o crescimento. A criança precisa de proteção e de cuidados, mas também precisa de encorajamento para crescer. Em toda pessoa há o inerente impulso interior e a necessidade de se tornar um adulto, tornar-se alguém, ter opinião, empreender ações, afirmar-se, deixar marca neste mundo. Às vezes, os pais não apoiam o crescimento. Há uma série de maneiras pelas quais isto pode acontecer. Primeiro, há pais que precisam permanecer grudados nos seus filhos bebês. Têm dificuldade de largar a intimidade e o afeto que uma criança pode proporcionar. Quando a criança de tenra idade começa a revelar suas próprias tendências, respondendo a um desejo inato e interior de por si mesma se lançar ao mundo, o pai ou a mãe podem sentir-se ofendidos, incomodados ou rejeitados. Uma das formas de sabotar o crescimento e a autonomia é um pai ou mãe continuarem a perceber o filho como um ser sempre desamparado e fazerem tudo para o filho. Para um pai ou mãe com essa atitude, pode ser difícil ver a criança cometer um erro. Por exemplo, se a criança está começando a andar, o pai ou mãe podem sentir o impulso de socorrê-la cada vez que esta vai cair. Pode parecer então que o resultado é a criança ser protegida de se machucar. Mas num nível mais profundo, a mensagem que se passa à criança é a seguinte: vejo que você é inepta, não penso que você consiga fazer isto por si mesma. Não tenho confiança na sua capacidade, por isso vou proteger você e vou fazer as coisas para você. Com frequência, os pais subestimam quão profundamente isto exerce efeitos na criança. No caso de esse padrão de atitudes continuar, o resultado será a criança crescer acreditando que eu não consigo fazer as coisas, não tenho confiança em mim mesmo. Isto pode causar permanentemente insegurança e temor de tentar coisas novas. Pessoas assim podem crescer precisando de constante ajuda dos outros, acreditando que não consigo fazer isto por mim mesmo. Quando adulto, a dor de perder o cônjuge ou um dos pais pode tornar-se muito intensa se, intimamente, a pessoa acredita que, sem ele, não consigo levar a vida.
Nessas condições, fazem parte da reação não somente a tristeza normal diante da perda, mas também uma acentuada falta de confiança em si mesma. Um segundo obstáculo ao crescimento ocorre quando uma criança começa a fazer as coisas de modo independente e os pais reagem taxando o comportamento da criança de ridículo ou humilhando-a. Um de meus pacientes contou que se lembrava de como fez um aviãozinho de brinquedo utilizando-se de uns pedaços de madeira e alguns pregos. Queria fazer trabalhos em madeira, como o pai. Pegou o produto acabado de seu trabalho para mostrá-lo ao pai, mas o pai se pôs a zombar do menino e, erguendo o brinquedo para que os amigos o vissem, fez um comentário humilhante e sarcástico. Eu me senti tão humilhado que nunca mais tentei fazer coisa alguma. Os pais precisam dar apoio a esses primeiros impulsos em direção à autonomia e à expressão pessoal. Há certas famílias em que as crianças são submetidas a exigências perfeccionistas. Uma criança pode dar o melhor de si para fazer algo, mas não está bom o bastante. Uma nota boa recebe do pai o comentário: "Por que você nunca tira notas excelentes?" Nesse caso, a criança procura sua autoexpressão, mas a mensagem que lhe dão é assim: o seu trabalho não é suficientemente bom. Essas mensagens calam fundo e formam o núcleo de subsequentes sentimentos de baixa autoestima. Para as pessoas que, quando crianças, experimentam essa falta de apoio para crescer, as experiências pessoais em fases subsequentes da vida, especialmente os fracassos, vão reativar sentimentos dolorosos do passado. Crianças que se criam obtendo adequado apoio desenvolvem um sentimento interno básico de segurança e autoconfiança. Fracassos posteriores podem doer, mas não são devastadores. Maus tratos e investidas sexuais contra crianças. Costuma ser profundo o trauma provocado por abuso sexual e maus tratos físicos. Quando ocorrem tais situações de maus tratos e violência sexual, especialmente quando os causadores são os pais, a criança é traumatizada de uma série de maneiras. Para obter um sentimento de estabilidade, confiança e segurança, a criança conta com os pais. Muitos pesquisadores da questão dos maus-tratos infligidos a crianças concordam na opinião de que um dos efeitos na criança que é atacada sexualmente por um dos pais é um enorme desgaste dos sentimentos básicos de segurança e confiabilidade. Também se sabe que muitas, quando não todas as vítimas de maus-tratos, especialmente quando se trata de violência sexual, sentem-se culpadas pelo ocorrido. Em certo nível, acreditam que foi culpa minha, sou ruim, sujo, indesejável. Também nesses casos, este tipo de experiência deixa marcas profundas no sentimento de valor pessoal dos indivíduos. É evidente que há uma série de experiências nos primeiros anos de vida do indivíduo que têm importantíssimas consequências para o desenvolvimento e o ajustamento subsequentes. As crianças, em sua maioria, não conseguem simplesmente superar ou esquecer essas dolorosas experiências dos anos de infância. Quando se preparam para assumir suas responsabilidades de adultos, já possuem profundas e dolorosas feridas a superar. Capítulo 6. O que causa depressão? Acontecimentos usuais. Os traumas sofridos nos primeiros anos da infância certamente aumentam as probabilidades de uma pessoa vir a sofrer de depressão. No entanto, também se sabe que a depressão pode sobreviver mesmo que não tenha havido esses fatores de risco predisponentes. Ninguém é imune à depressão. Esta atinge pessoas de todas as faixas etárias e tem pouca relação com classe social, grau de inteligência ou de êxito na vida. Embora algumas depressões biológicas se manifestem sem causa aparente, a maioria das depressões constitui uma reação a mudanças na vida da pessoa. Nem todas essas mudanças na vida resultam em depressão, é evidente, mas há uma série de fatores estressantes comuns que podem dar início a uma depressão. Fatores recentes desencadeantes de depressão. Perdas interpessoais. Provavelmente o principal fator desencadeante de depressão, a perda de um ente querido, pode originar-se numa série de acontecimentos como morte, separação conjugal e divórcio, filhos que vão morar longe dos pais, rejeição por parte de namorado ou amante.
Essas situações de perda constituem ocorrências não raras na vida das pessoas. Nos Estados Unidos, a cada ano aproximadamente são consumados 1 milhão de divórcios, 8 milhões de pessoas perdem um ente querido em razão de falecimento e 800 mil ficam viúvos ou viúvas. É frequente pessoas se separarem dos amigos ou namorados por precisarem assumir um novo emprego, e milhões de relacionamentos com parentes e amigos são destruídos devido a conflitos. Quase sempre as situações de perda resultam em sentimentos lutuosos, de pesar uma vivência de sofrimento, mas que termina levando à recuperação emocional, na maioria das pessoas. Mas também há uns 10 a 15% de casos nos quais as pessoas que sofreram perdas importantes passam a apresentar uma depressão clinicamente diagnosticável. Um dentre os muitos conceitos errôneos a respeito do pesar ou luto normal é a expectativa de que a pessoa deve superar uma morte ou um divórcio em alguns meses. Estudos sobre situações de perda emocional mostram que o período de luto normal é, em muitos casos, bem mais longo do que muita gente pensa. Convém lembrar que no processo de luto há 3 fases. Fase 1. Choque inicial, que pode ter como sintomas embotamento afetivo, sentimentos de pesar intensos ou uma oscilação entre sofrimento emocional e embotamento. Fase 2. Período de luto propriamente dito, durante o qual há frequentes períodos de intensa tristeza e a pessoa pode sentir que a vida está totalmente diferente. Este período de luto normal, ao contrário do que as pessoas acreditam, é longo, geralmente 2 anos em caso de morte de pai ou mãe, 4 anos em casos de separação do casal ou divórcio, 4 a 6 anos em caso de morte do cônjuge e 8 a 10 anos em caso de morte de um filho. Naturalmente, esses períodos podem variar muito de uma pessoa para outra. Fase 3. Resignação final. Mesmo no caso de resignação, o indivíduo enlutado não supera o luto. Na realidade, a maioria das pessoas continua a passar por períodos de dolorosas lembranças nos anos que se seguem. Mas se pode supor que houve resignação quando os acessos de tristeza intensamente dolorosos desaparecem ou são muito menos frequentes, e a vida parece normal novamente. Qualquer pessoa que experimenta uma grande perda haverá de dizer: isto a gente realmente não supera nunca. Felizmente, porém, o coração pode curar, é só deixar passar um bom tempo. É importante compreender que o processo de luto é demorado e doloroso, mas não é sinal de patologia ou doença mental. No capítulo 9, examinaremos mais de perto as diferenças entre luto e depressão. Perdas existenciais. Robert acabou de saber que um colega de trabalho morreu de ataque cardíaco quando jogava golfe. O amigo tinha somente 48 anos de idade. Quando conversei com Robert, ele disse: "O que me preocupa mais é que poderia ter sido eu. Fez-me pensar na minha vida. Fez-me pensar, sou realmente feliz? Minha vida faz sentido?" Em muitos casos, tais perdas nos obrigam a enfrentar questões muito difíceis em relação ao significado de nossas vidas, nossa mortalidade, nossa satisfação básica com a vida. Pode ser que grande parte disso que está por trás da chamada crise da meia-idade seja uma espécie de depressão desencadeada por esse tipo de questões existenciais. Uma das principais preocupações existenciais que as pessoas comumente enfrentam é a desilusão ou a perda de um sonho que se desfez. A maioria de nós tem esperanças e sonhos. Alguns desses anseios nós os conhecemos, alguns são predominantemente inconscientes. Tais sonhos incluem aspirações como: espero ter uma família ou um casamento que me complete, ou espero ter êxito e felicidade no meu trabalho. Mas, muitas vezes, a realidade de um trabalho ou de um relacionamento não casa com aquilo que a pessoa intimamente tanto desejava. Não é raro uma pessoa, de certo modo, um dia acordar e ser surpreendida pela dolorosa percepção de que não sou feliz num relacionamento ou num emprego. As pessoas, muitas vezes, passam muito tempo mantendo suas esperanças, mesmo em face de uma realidade frustrante. Ana, mulher de 38 anos, me disse: "Isto foi assim 11 anos, todos os dias. Meu marido não se importa comigo. Ele me considera um lixo, sempre me ignorou, às vezes me maltrata.
Mas eu mantinha a esperança de que ele fosse mudar. Sempre continuei dizendo a mim mesma que era só eu tentar um pouco mais. E agora isto me atinge. Ele não mudou e não irá mudar. Como é que pude ser tão tola? Ela não era tola, tinha esperanças. A esperança pode ser uma ponte que ajuda as pessoas a transpor épocas dolorosas ou difíceis, mas também pode cegar as pessoas. Ana conseguiu afastar sentimentos mais penosos de perda mantendo a esperança, mas a certa altura a bolha estourou. O que desencadeou a depressão foi que ela, por fim, percebeu o seu profundo desapontamento. Seu sonho de felicidade no casamento estava desfeito. Este tipo de fator desencadeante da depressão é tão real e poderoso como outras formas de perda, mas frequentemente as pessoas não o levam na devida conta. Amigas de Ana comentavam: "Não entendo como você fica tão abalada. Há tantos anos que você sabia como ele era." Ao ouvir comentários assim, ela se sentia mal. As amigas podem ter tido boas intenções, mas estavam sendo críticas. Não importa quanto tempo ela tenha vivido com os maus tratos do marido. Quando sua ilusão ou esperança desapareceu, Ana começou a se deprimir. Um segundo tipo importante de perda existencial é o reconhecimento de que não vou viver para sempre. Um estudante universitário de 20 anos de idade sabe que essa afirmação é correta, mas provavelmente não pensa muito sobre isso. Mas uma pessoa de 40 anos de idade pode encarar esta verdade de uma forma muito diferente. A morte dos pais ou de um amigo da sua própria idade tem muitas vezes o poderoso efeito de forçar a pessoa a olhar de frente à sua própria mortalidade. E conforme disse o rabino Harold Kushner, não é o medo da morte ou o término de nossa vida que angustia o nosso sono. É muito mais o temor de que a nossa vida não terá tido importância. Essa aguda consciência do tempo se esgotando pode provocar não somente preocupações quanto ao futuro, mas também um sentimento de pesar em relação a uma vida que foi vazia, frustrante ou desprovida de sentido. A sociedade reconhece as situações de falecimento e divórcio como causas legítimas dos sentimentos de pesar e depressão. As questões existenciais, porém, frequentemente são vistas de um ângulo diferente. Uma paciente me disse após a morte do marido: "Bem, essas coisas acontecem, é só a gente envelhecer e se consegue aceitar." Essa mulher estava tentando convencer-me e a ela própria de que essas coisas acontecem e que ela iria conseguir superar a perda. Na realidade, estava passando por enorme sofrimento com a perda do marido e por perceber a sua condição de criatura mortal. Seus amigos e sua família apoiavam-na emocionalmente após o falecimento do marido, mas não compreendiam claramente e não a apoiavam propriamente na tristeza e nos temores que ela sentia em relação a si mesma, ao se defrontar com a consciência de que a vida dela própria iria chegar ao fim. De certo modo, a morte do marido era uma perda mais aceitável. A crise existencial dessa mulher tinha sua importância diminuída. Ela se sentia, em consequência, ainda mais sozinha com a sua dor. É preciso compreender que as crises existenciais constituem causas muito reais e poderosas de sofrimento nas pessoas. Acontecimentos que diminuem a autoestima. São muitos os acontecimentos na vida de uma pessoa que podem atingir fortemente o seu sentimento de autoestima e valor pessoal. Fracassos pessoais, por exemplo, ser preterido numa promoção, ser rejeitado ou criticado, cometer erros, estes são apenas alguns dos muitos acontecimentos que podem causar uma diminuição da autoestima. Andy, contador, 43 anos de idade, acidentalmente provocou um incêndio na cozinha de sua casa. Conseguiu-se salvar a casa, mas a cozinha sofreu danos consideráveis. Apesar de a companhia de seguros ter pago os custos com o conserto, esse homem sentiu durante meses um terrível sentimento íntimo de aversão a si próprio. O que aconteceu comigo? Fui tão idiota. Não consigo compreender como pude ser tão burro. Levou meses até conseguir perdoar-se por ter cometido esse erro. Carol trabalhou 23 anos numa loja de máquinas. O negócio foi vendido e o novo dono não manteve Carol na sua equipe de funcionários, apesar de sua excelente folha de serviços.
A partir daí, durante 2 anos, esse homem não conseguiu encontrar emprego no seu ramo de trabalho. Também se viu exposto ao ridículo e a piadas cruéis por parte de um cunhado que aproveitou todas as oportunidades para assinalar o desemprego crônico de Carl. Essas experiências pessoais causaram-lhe sofrimento íntimo e sentimentos de desvalorização pessoal. Todo ser humano tem necessidade de sentir esse fundamental sentimento de valor pessoal. Acontecimentos como estes que citamos terminam com frequência causando depressão. Doença física. As doenças podem causar grande sofrimento emocional. Em alguns casos, uma doença física tem como consequência dores intensas e contínuas, que diminuem a qualidade de vida e o doente dificilmente consegue ter momentos de satisfação. Algumas doenças físicas que põem em risco a vida e aquelas de natureza degenerativa trazem também o fantasma de uma crescente invalidez e possivelmente a morte. Uma pesquisa estudou um grupo de pacientes que sofria de lesões da medula espinhal e outro grupo que tinha distrofia muscular. Em ambos os grupos, o grau de invalidez atual era parecido. No entanto, a lesão da medula espinhal geralmente é uma condição estática, não piora. Já no caso de distrofia muscular, ocorre uma degeneração progressiva. O grau de depressão no grupo de pacientes de distrofia muscular foi significativamente maior do que nos pacientes portadores de lesão da medula espinhal. É da natureza do homem olhar para o futuro, e muitas das doenças físicas têm, infelizmente, mau prognóstico. Algumas doenças podem causar limitações físicas que mudam dramaticamente o estilo de vida do doente. Sharon é uma mulher de 34 anos cuja paixão na vida é a dança moderna. Costumava trabalhar como secretária, vivendo em função do fim do dia, quando podia sair e ir para suas aulas de dança. Há 2 anos, desenvolveu uma grave artrite reumatoide deformante e teve de abandonar completamente a dança. Mudou toda a minha vida. Agora ela parece vazia. As doenças físicas resultam não só em sofrimento e dor e, às vezes, temores quanto às incertezas do futuro, como também podem mudar a vida da pessoa de um modo que produz depressão. Estresse prolongado. De um modo geral, o estresse não causa depressão. Na realidade, as pessoas frequentemente são capazes de desempenhar uma série de tarefas estressantes e de, mesmo assim, sentirem-se bem. Parece que a diferença decisiva é o modo como a pessoa percebe a si mesma em face das situações estressantes. Se a pessoa pensa, as coisas estão difíceis, mas estou conseguindo suportar, vou superar isto, então vê as situações de estresse como um desafio, e elas provavelmente não causam depressão. Mas se a pessoa começa a sentir-se oprimida ou incapaz de superar as pressões crescentes, ela pode também mudar sua percepção pessoal. Se ela pensar, não vou aguentar isso, eu não tenho o controle da situação, este problema me domina completamente, então é provável que se desencadeie nela uma depressão. Quando as tentativas de dominar situações estressantes são infrutíferas, a pessoa pode começar a se sentir impotente, desamparada ou desprovida da capacidade de controlar a situação. Se a pessoa se vê exposta a inúmeros fatores de estresse e a estresse prolongado e ainda por cima tem uma sensação de que não pode ser ajudada, então pode ocorrer uma reação depressiva. As causas de uma depressão, às vezes, são facilmente identificáveis, mas, muitas vezes, são obscuras ou ocultas. É evidente que são muitas as situações na vida das pessoas que podem criar condições para desencadear realmente a depressão. Não é de admirar que a depressão seja uma condição tão comum. Mas você pode dar um importante passo para combater a sua depressão se você puder entender melhor as causas da depressão. Uma das formas mais eficientes de você compreender melhor as causas da depressão é você conversar com outra pessoa a respeito de si mesmo, de seus sentimentos, dos acontecimentos passados e recentes de sua vida. Ao discutir aspectos de sua vida e ao trocar ideias com outra pessoa, você terá melhores condições de juntar as peças do quebra-cabeça, descobrir e compreender por que você está deprimido. Algumas pessoas acham que é melhor fazer isto na psicoterapia, outras conseguem obter esse entendimento mediante conversas francas com um amigo íntimo, com pessoas da família ou com um guia religioso. É duplo o valor de você conversar com uma outra pessoa a respeito de sua vida.
Primeiro, ajuda a desvendar o mistério e a compreender as suas vivências. Segundo, para mencionar um ditado conhecido, sofrimento que se compartilha é mais fácil de suportar. Capítulo 7. O que causa depressão? Fatores biológicos. Em regiões profundas do cérebro humano, há uma série de importantes estruturas que desempenham papéis relevantes na regulação das emoções e de diversos ciclos biológicos. Duas dessas estruturas, especialmente relacionadas com a nossa discussão sobre a depressão, são o hipotálamo e o sistema límbico. O hipotálamo é uma estrutura cerebral dotada de uma incrível complexidade e tem o tamanho de uma ervilha aproximadamente. É o centro de controle de numerosos sistemas do organismo, por exemplo, do sistema hormonal e do sistema imunológico. E atividades físicas, controla ou influencia os ciclos do sono, o apetite, os impulsos sexuais e a capacidade de sentir prazer. Nas adjacências do hipotálamo estão diversas estruturas pertencentes ao sistema límbico. Este, denominado às vezes cérebro emocional, é a sede de emoções do homem. Quando o hipotálamo e o sistema límbico funcionam adequadamente, a pessoa tem condições de dormir e manter o sono, sentir-se repousada, ter apetite normal e sensações sexuais, sentir vitalidade e experimentar prazer quando acontecem coisas agradáveis. E se a pessoa se vê diante de acontecimentos dolorosos em sua vida e ela sente tristeza ou preocupações, mas não é dominada por esses acontecimentos? O sistema límbico ajuda a controlar as emoções de modo que elas não parecem tão intensas. O sistema límbico e o hipotálamo são regulados por um delicado equilíbrio entre as diversas substâncias neuroquímicas do cérebro. Infelizmente, várias coisas podem causar um desequilíbrio ou disfunção nesses fatores químicos. Quando isto ocorre, o resultado pode ser uma depressão biológica. O que pode fazer o sistema funcionar mal? Existem 5 principais causas ou fatores desencadeantes dessas disfunções químicas. 1. Efeitos colaterais de medicamentos. Alguns medicamentos, sujeitos à prescrição médica, podem ter como efeito colateral uma alteração na química do cérebro, desencadeando uma depressão biológica intensa. Essa é a lista onde você encontra os nomes dos medicamentos que às vezes podem causar depressão. Lista de medicamentos que podem causar depressão. Tipo: antihipertensivos, para hipertensão arterial. Nome genérico: Reserpina. Nome comercial: Serpasol. Nome genérico: Propranolol. Nome comercial: Inderal. Nome genérico: Metildopa. Nome comercial: Aldomet. Nome genérico: Sulfato de guanetidina. Nome comercial: Ismelina. Nome genérico: Cloridrato de clonidina. Nome comercial: Catapres. Nome genérico: Cloridrato de hidralazina. Nome comercial: Apresolina. Tipo: hormônios, corticosteroides. Nome genérico: acetato de cortisona, estrógeno, progesterona. Nome comercial: Cortone. Tipo: antiparkinsonianos. Nome genérico: levodopa e carbidopa. Nome comercial: Sinemet. Nome genérico: levodopa. Nome comercial: Larodopa. Nome genérico: cloridrato de amantadina. Nome comercial: Simetrel. Tipo: ansiolíticos. Nome genérico: diazepam. Nome comercial: Valium. Nome genérico: clordiazepóxido. Nome comercial: Librium. Tipo: anticoncepcionais. Nomes comerciais variados. Esses efeitos colaterais são relativamente raros, mas às vezes realmente se manifestam. Se não há uma razão lógica para a depressão, isto é, se não houve nenhuma alteração ou perda importante na vida da pessoa, e o início da depressão se seguiu ao começo de um tratamento com medicamentos listados, então se pode suspeitar que o medicamento seja a causa. Nesse caso, é preciso entrar em contato com o médico que prescreveu o medicamento. 2. Consumo crônico de drogas ou álcool. Uma segunda causa comum de depressão biológica é o consumo crônico e intensivo de álcool ou outras drogas. Determinadas drogas que são tomadas para induzir excitação, por exemplo, cocaína e anfetaminas, possuem uma reconhecida capacidade de produzir euforia.
No entanto, em casos de consumo prolongado, muitos dos usuários dessas drogas experimentam graves sintomas depressivos quando desaparece o efeito euforizante de um barato. Ainda mais comum é o efeito do abuso de álcool a longo prazo ou em casos de consumo intensivo. O álcool pode produzir depressões muito graves. Em muitos casos, essas depressões desaparecem depois de algumas semanas após o paciente ter parado de beber. Nota: se você esteve fazendo uso de álcool intensivamente e resolve parar de beber, deve, para evitar o aparecimento dos muitos sintomas de abstinência, procurar assistência e orientação médica. 3. Doença física. O terceiro fator desencadeante biológico de depressão, as doenças físicas, pode contribuir para a depressão de duas maneiras. As doenças físicas podem causar alterações químicas cerebrais ou a pessoa pode sofrer depressão por causa do efeito da doença. Por exemplo, uma pessoa com artrite pode ter que suportar dor física diariamente. Problemas cardíacos graves fazem com que as pessoas modifiquem dramaticamente seu modo de viver. Uma pessoa com doença terminal se verá diante de uma invalidez progressiva e da morte. Qualquer doença física debilitante provavelmente desencadeia reações psicológicas e emocionais. Entretanto, além dessas previsíveis reações emocionais diante da doença, essas enfermidades, como as que estão na lista, podem realmente causar modificações químicas no cérebro que dão início a uma depressão biológica. 4. Modificações hormonais. Você pode verificar que na lista a seguir que estão assinaladas alterações do estado de ânimo no pós-parto, síndrome pré-menstrual e menopausa. Estas não são doenças físicas, mas mais propriamente são condições clínicas que envolvem alterações hormonais importantes. A depressão é muito mais comum em mulheres que em homens, e talvez um dos motivos seja a influência dos hormônios femininos sobre o humor, o estado de ânimo. Tem-se demonstrado que a incidência de depressão em mulheres aumenta durante os períodos principais de fluxo hormonal, por exemplo, após a mulher ter dado à luz. Alguns pesquisadores acham que até 40% das mulheres experimentam algum grau de alteração do humor durante o período pré-menstrual e que aproximadamente 5% das mulheres podem sofrer depressão grave no decorrer desse período. De uma forma que ainda não é bem conhecida, os hormônios, em muitos casos, aparentemente afetam o delicado equilíbrio químico do cérebro emocional. Doenças e distúrbios que podem causar depressão. Doença de Addison, AIDS, anemia, asma, infecção crônica, mononucleose, tuberculose, insuficiência cardíaca congestiva, doença de Cushing, diabetes, hipertireoidismo, hipotireoidismo, hepatite infecciosa, gripe, doenças malignas, câncer, má nutrição, menopausa, esclerose múltipla, porfiria, alterações do humor no pós-parto, síndrome pré-menstrual, artrite reumatoide, sífilis, lúpus eritematoso sistêmico, uremia e colite ulcerativa. 5. Depressão endógena. Esta última classe de fatores desencadeantes biológicos constitui, sem dúvida, a causa mais frequente de depressões biológicas. As depressões endógenas manifestam-se por motivos desconhecidos em determinados indivíduos suscetíveis. Tais pessoas, periodicamente, experimentam uma acentuada disfunção neuroquímica e uma resultante depressão. Doença bipolar. É um tipo particular de depressão biológica endógena anteriormente conhecida como doença maníaco-depressiva. Sabe-se que a doença bipolar envolve a presença de uma forte carga genética. Um psicólogo diria que essa doença tende a ocorrer com mais frequência em pessoas de uma mesma família. É um tipo de doença depressiva que, na opinião da maioria dos profissionais, tem como causa, quase que inteiramente, uma disfunção bioquímica. A doença bipolar caracteriza-se por oscilações do humor intensas, recorrentes, em grande número, desde episódios depressivos graves, num dos polos, até estados de euforia extrema, no polo oposto.
Durante os períodos de ânimo eufórico e exaltado, um indivíduo com doença bipolar pode apresentar níveis de vitalidade e atividade muito altos, um exagerado sentimento de autoestima, euforia e diminuição da necessidade de sono. Esse estado de ânimo, praticamente o oposto de depressão, chama-se mania ou hipomania, que significa um estado brando de mania. À primeira vista, a mania pode parecer um estado desejável. Quem não gostaria de estar cheio de vitalidade e energias e eufórico? No entanto, a mania frequentemente foge ao controle da pessoa, que passa a ter um comportamento muito caótico, desorganizado e contraditório, como um motor de um carro que funcionasse tão acelerado que começasse a se desintegrar. Felizmente, muitos dos casos de doença bipolar podem ser medicados com êxito. Usa-se com maior frequência o lítio. Veja o capítulo 14. Se você ou um familiar seu apresenta um problema que talvez seja doença bipolar, certamente é muito recomendável que tenha uma consulta com um psiquiatra. Também gostaria de recomendar um livro que aborda mais detalhadamente a doença bipolar, Mood Swings, de Ronald Fierro, 1975. Doença afetiva sazonal. É uma doença depressiva que, se supõe, teria como causa alterações na quantidade de luz solar a que a pessoa está exposta. Dias nublados deixam você tristonho? Muitas pessoas, ao que parece, apresentam alterações brandas no estado de ânimo quando o tempo está nublado. Em outras pessoas, o céu cinzento e a diminuição da luz solar podem pôr em marcha depressões biológicas intensas. Nos casos de doença afetiva sazonal, a depressão frequentemente se inicia durante os meses de inverno, quando é menor a quantidade de luz solar. A luz solar estimula modificações na hipófise, uma glândula pequenina, mas muito importante no cérebro. Essas modificações alteram o equilíbrio neuroquímico no cérebro de determinadas pessoas. Em algumas delas, essa redução da luz do sol dá início a uma depressão biológica intensa. Atualmente, alguns pesquisadores prescrevem terapia luminosa para as vítimas de doença afetiva sazonal. Esse tratamento consiste na exposição diária a luzes de espectro completo. Os pacientes se mantêm sentados a 1 metro de distância dessas luzes fluorescentes de espectro completo, durante 2 a 3 horas por dia, durante os meses de inverno. Durante o período em que se encontram expostos a essa luz, os pacientes podem desempenhar atividades normais. Tem-se verificado que esse tratamento beneficia os pacientes portadores da verdadeira doença afetiva sazonal. Quando fatores biológicos, tais como os acima descritos neste capítulo, desencadeiam depressão, a pessoa pode desenvolver sintomas graves e, não obstante, pode sentir-se perplexa porque não consegue encontrar nenhum motivo lógico para se sentir deprimida. Há uma série de bons tratamentos, notadamente medicamentos específicos para os casos de depressão biológica. Serão discutidos detalhadamente no capítulo 14. Resumo: causas de depressão. Fatores predisponentes. 1. Experiências dos primeiros anos de vida. 1A. Perdas ocorridas nos primeiros anos. 1B. Pais emocionalmente indisponíveis. 1C. Ambiente emocional severo permanente no lar. 1D. Falta de apoio ao crescimento. 1E. Maus tratos e violência sexual contra a criança. 2. Hereditariedade. Fatores atuais ou recentes. 1. Perdas interpessoais. 2. Perdas existenciais. 2A. Desilusão ou perda de um objetivo almejado. 2B. Consciência do fato de que se é mortal. 3. Acontecimentos que diminuem a autoestima. 4. Doença física. 5. Estresse prolongado. Fatores biológicos. 1. Efeitos colaterais de medicamentos. 2. Consumo crônico de drogas ou álcool. 3. Doença física. 4. Alterações hormonais. 5. Depressão endógena.